Bom dia a todos. Toda vez que anuncia Jorei palavras do reverendo Hiroki Nakahashi, às vezes eu levo um susto, né? Por causa também da força do cargo ou desse nome, né, reverendo. Me sinto como um professor substituto, né, que de repente precisa, na ausência do professor titular, dar conta dos alunos. E a sensação é de que eu preciso que os alunos passem de ano. É uma responsabilidade, de alguma forma, de ensinar algo que consiga a pessoa, entendendo, elevar-se espiritualmente. Então, muitos professores fazem musiquinhas para decorar, né? Tamanha dificuldade de muitas coisas. Então, pensando onde que é o eu, às vezes, primário, né, nosso. Então, alguns cultos, eu já venho falando sobre essa coisa do agradecimento, né, que às vezes, não sempre, a gente acaba negligenciando, né. Então, na oração, na cerimônia passada, eu falei de que a gente está ficando bom, né, em reclamar. Ficando bom, porque tudo que o ser humano faz, o ser humano fica bom, né? É treino. Então, eu falei no culto passado que a gente está ficando bom. Bom de reclamar, bom de ficar infeliz, ficando verdadeiros craque na infelicidade. Então, essa parte, né, parece uma coisa inofensiva, às vezes, mas ela é muito profunda, pois um erro de sentimento, pensamento, ocasiona o nosso destino, né, a mudança no nosso destino. O fundador do taoísmo, Lao Tse, tem as palavras mais famosas dele, essa daqui, né? Ele fala assim: toma consciência dos teus pensamentos e sentimentos, né? Pois isso resulta em suas palavras. Toma consciência das tuas palavras, pois isto resultará em suas ações. Toma consciência das tuas ações, pois isso resultará em seus hábitos. Toma consciência dos teus hábitos, pois isso resultará em seu caráter. Toma consciência do seu caráter, pois isso resultará no seu destino. E se o destino de várias pessoas, né, no mesmo nível espiritual, dá o destino de uma cidade, de um bairro, de uma cidade, de um país, né? Então, como é grandioso, né, como um erro lá no comecinho, quando chegar aqui para frente, dá essa diferença. Então, para mudar o destino, né, para mudar o destino, precisamos realmente mudar o caráter, né, o nosso caráter. E mudando o nosso caráter, mudamos os nossos hábitos. Né? Mudando os nossos hábitos, mudamos as nossas ações. E as nossas ações, mudança das palavras. E no final, a mudança do que sentimos, pensamos. E esse que me chama explica do sonen. Né? Parece inofensivo, parece bobo, né, reclamar, mas virou realmente um costume, virou um hábito de todos nós.
até parece que é puxar uma conversa, reclamando de algo. O tempo está quente, né? É verdade, o trânsito estava ruim, estava ruim. E aí começa uma conversa, já começa com o pé esquerdo, ou o pé direito, né? E muito no Oriente fala, né, que o hábito é que faz o monge. Por isso, do monge, tanto treinar o hábito, né, para que mude o seu próprio destino, né, que eleve, encontre a espiritualidade, né, mas é à custa de repetições, né? E a nossa vida é isso, é dia a dia, repetições sobre repetição, né? Porque o erro primário, básico, né, de todos que começam a trilhar o caminho da espiritualidade, sempre esbarra no ego e no apego, né? Muitas vezes não quer admitir que a gente está errado, então maqueia, dá um jeito e vai em frente, ou seja, não consertou o que tinha que ser consertado primeiro. E isso reside realmente no coração da gente, né? Meixo Sama fala muito sobre nosso coração de pedra, né? E é muito interessante, pois é muito simbólico. Na mitologia japonesa, a deusa do sol não aguenta ver mais um mundo tão complicado, e ela se esconde na caverna e uma porta de pedra fecha, né? Aí, por uma curiosidade, ela abre a porta de pedra e as divindades que estavam com muita falta do sol conseguem abrir a porta. Mesmo no mausoléu, né, de Jesus também, uma grande porta de pedra. Então, Meixo Sama fala dessa porta de pedra. Realmente, pedra é complicado, o peso, tudo, né? Então, mas ele fala porta de pedra do coração. Pelo menos ele fala que tem coração, né? Então, todo mundo tem coração. O problema é a pedra, né? Quando a gente conhece os milagres de Meixo Sama, a bênção de Kanon, o amor de Kanon, a misericórdia, de alguma forma abre uma brecha nessa porta de pedra. E entra luz, entra a sabedoria, entra naquela fresta, né, o que a gente sente tanta falta. Então, naquele momento que abre a brecha, o importante é colocar um calço. Porque essa pedra, pelo peso dela, ela tem a tendência a fechar de novo. Tipo uma mola, né? Pelo peso da pedra, faz com que, se deixar, ela fecha de novo. E, colocando um calço, sempre fica essa frestinha. E o trabalho nosso é abrir mais essa frestinha. Então, com força, com dedicação e empenho, abre um pouco mais, aí coloca outro calço. E assim é o nosso trabalho, até um dia estar totalmente aberto, né, o coração, sem medo de nada, e sim aberto para o mundo, né? Para muita gente, tem vários tipos de calço, né? Tem gente que se apega muito forte à dedicação, que funciona, né? A pessoa dedica, se sente realmente útil a Deus, é o calço dessa pessoa. Muita gente no ensinamento, né? Muita gente ao ministrar jorei, né? Cada um tem o seu calço. Mas sem calço, deixar fechar, eu já vi muita gente ser salvo por Deus, ser salvo por Meixo Sama, e tempos depois, passado o tempo, esquecer de todo aquele milagre e acabar achando até que foi um grande sonho ou foi um grande engano, né? O que aconteceu? Foi que a pedra
voltou ao seu lugar. Né? Então, é muito precioso essa frestinha que abre. A missão nos ensina que também dá para forçar por dentro. No caso, os estudos de palavras sagradas, as orações feitas em silêncio, sozinho, no seu cantinho, aquela conversa tete a tete com Deus, né, faz com que também consiga forçar essa porta por dentro. Né? Então, uma força que vem por fora e uma força que vem por dentro. Né? Com essas duas forças, é capaz de abrir. Né? Mas não queira ir em frente com a porta fechada na espiritualidade. É como se querer ser um cientista matemático sem saber tabuada, sem ser um escritor sem saber conjugar verbo. Né? Não faça... É muito feio, né? Falar que é espiritualizado e o coração fechado. Então, vamos nessa escola, né? Vamos revisar, vamos rever esse básico, que é o mais importante de todos. Feito isso, já é como o Messiano fala, é tranquilo o caminho. O caminho anda sozinho, porque você tem o principal, que é essa abertura para aprender na alma. Eu sei que é difícil, né? Numa sociedade em que tudo é gerado através, é baseado, né? Podemos falar, na insatisfação. A própria insatisfação é o que gera a economia. Né? Por que uma pessoa tem um carro e precisa do carro do ano? Né? É porque é colocado sem parar na mídia que tem que largar o carro velho, 1, 2 anos, 3 anos. Né? Então, a economia é baseada nisso. O telefone, né? Todo mundo querendo trocar cada 6 meses. Né? É baseado nisso. Então, é incentivado a insatisfação. A própria audiência da televisão é em cima da insatisfação, né? Falando mal, e com isso ganhando audiência. Né? Falando de tristezas, falando de desgraças do mundo, faz com que ganhe, né? Audiência e que os patrocinadores paguem, né? O preço. Então, mudar, né, radicalmente isso precisa de muita força. Né? Para cada um de nós não ser tão influenciado, há uma necessidade acima do comum, né, para não ser envolvido tão fortemente neste redemoinho. Porque é básico, porque a gente vê em todas as religiões, é o que a gente plantou, a gente colhe. Né? As palavras de Meishu Sama, aqui, né, vou repetir: nós acumulamos impurezas e as ações purificadoras faz a limpeza. Tendo em vista isso, antes de reclamarmos da má sorte e do sofrimento, é preciso saber que não devemos amaldiçoar ninguém além de nós mesmos, os verdadeiros responsáveis por esses infortúnios. O ser humano atual não conhece essa verdade, coloca as suas máculas na gaveta e diz que o outro é mau, a sociedade é ruim, a educação não presta, a política é péssima, o sistema não funciona e assim prossegue acreditando que a causa está fora dele próprio. Buda disse uma vez para os discípulos, né, que a vida é como um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. Realmente,
tudo que a gente faz, né, é o que volta. É básico, esse é o princípio básico de todas as religiões, né? E é essa a aula mais difícil, né? É essa aula que baixa a guarda nossa, que tem que eliminar o ego nosso, né? Não foi tudo isso, você não foi tudo isso que você imagina que é. Porque para os outros a gente é implacável, né? É rigorosíssimo, né? Mas para a gente não é, né? A gente tem que ser rigoroso com a gente, né? Esse é o que mais dói, né, na evolução espiritual, né? Saber quanto tempo a gente perdeu, o quanto a gente fez besteiras, né? Falou besteiras e, enfim, né? O que nós plantamos. Então, o que a gente está colhendo é apenas ficar triste por ter feito isso e resignar, né? O problema ao receber toda essa plantação, é continuar reclamando do recebimento dessa plantação. E, com isso, aumentar a mácula. E formar um círculo vicioso, um círculo negativo, que toda a humanidade está envolvida, né? Quanto mais reclama, mais piora, né? E é assim que está o mundo, né? Quanto menos aceita a purificação, mais o ser humano fica purificando, ou fica doente. Enfim, tudo está aumentando. A tristeza está aumentando, a depressão está aumentando, a desordem, os conflitos, né? Tudo porque é a plantação em cima da plantação, né? Então, esse basta é necessário para todos nós. Chegar, sentar e falar assim, não, chega, né? Eu vou cortar o mal lá em cima, lá na raiz, lá no meu sonem, lá no meu pensamento, no meu coração, né? É ali que está o erro, do grande erro. E mudando isso, onde quer que você esteja, o mundo muda, né? O mundo fica de acordo com o seu coração. Então, é difícil de acreditar, mas é assim. E todos que se iluminam dizem o mesmo, né? Que o mundo muda. Abrindo o coração, o mundo muda. E aí, aqui fala, né, da atração das purificações. Se você vai acontecer uma tragédia em algum lugar da cidade, as pessoas que lá estão foram atraídas para aquele local. E a atração é através da mácula. É uma similaridade na mácula. E faz com que as pessoas, naquele momento, naquele exato instante, vai estar todos aglomerados. Pessoas que não têm nada a ver, às vezes está curtindo, está na praia, né? Tá de boa, tá de bom. Mas as pessoas que têm essa atração, essa mácula, junta. Então, né, o Meixo Sama ensina essa lei do So'o, é a lei adequado, né? So'o quer dizer adequado, apropriado, condizente. Então, cada vez mais o mundo vai entrar na era So'o, ou seja, cada vez mais condizente. Vai ser de acordo com a felicidade, de acordo com a espiritualidade, né? Não mais através das posses, não é nada disso, e sim através da elevação de cada um, né? Vai ser um mundo condizente. Mundo de Miroku, o reino do céu, Meixo Sama também o chamava de reino apropriado, né? Onde tudo, cada um se encaixa no seu devido lugar. E ele explica, Meixo Sama explica que não é nada do que a gente imagina. Esse mundo novo é um mundo... aqui é muito interessante, né? Meixo Sama fala assim, até tem
ele fala que não, para as pessoas de fora, ele até fala que foi difícil a construção disso, a construção do museu. Não, ele não vai chegar a falar, foi muito fácil, né? As pessoas querem escutar isso, foi difícil, exigiu esforço e sacrifício. Mas na era do dia é um mundo diferente. Como eu falei na aula ontem, era da noite, era da espada, era da lua, era da conquista, era do esforço demasiado, enfim. Mas na era do dia, é a era da atração, né? Meisson fala que também era de perder no sentido de diminuir o ego, derrubar o ego, né? Nesse sentido. Atrair, né? Então muita gente já entende isso, né? E o mundo acontece na atração, ou seja, o que deseja acontece, vem, as pessoas vão ao encontro de você, né? Então é um conceito totalmente diferente. E a gente está entrando com o conceito da noite, né? Vamos brigar, vamos lutar, né? Lutar a única luta nossa é essa pedra, é afastar essa pedra do coração. Única luta, né? A única força que a gente tem que fazer. E fazendo isso, o mundo entra no eixo, está totalmente fora do eixo. Então, é a necessidade de tanto sacrifício. Mas muita gente já está vivendo esse comecinho da era do dia e já está entendendo que não é mais como era, né? Para ser feliz também, não é aquele sacrifício como antigamente achava que os religiosos tinham que ser, né, só sacrifício, né? Pelo contrário, né? As alegrias continuam cada vez maiores, né, para as pessoas que entram nessa nova vibração, nesse novo mundo totalmente diferente. Então a gente também precisa, renovar, né? Entrar, muitos costumes que a gente traz das vidas passadas, da era da noite, continuam arraigados, né? No nosso jeito de dedicar. Às vezes com muito sacrifício, né? Dedicando, mas reclamando. Isso faz com que tenha um resquício muito da noite ainda. Estamos, como vocês sabem, com a visitação em pleno, né, lá em Ribeirão Pires, na Torre de Miroco. E tem acontecido muitas coisas, né, interessantíssimas. O que a gente mais sente é uma certa pressa de Deus, né? Outro dia, assistindo ao filme de Jesus na Semana Santa, o que ele mais se esforçou foi batizar, né? Então, lá no Rio, batizando as pessoas. E era a cena mais, né, que demorou no filme. E é o que está acontecendo lá. E é incrível, o povo brasileiro, as pessoas, 99,9,9 pessoas querem receber esse primeiro jorei, né? É interessantíssimo, porque se fosse em outro país, talvez nem metade, não sei como seria no Japão, como seria na Europa, mas aqui todos fazem questão de receber o jorei. E como o Meixo Sama fala, o batismo pelo fogo é o jorei, né? Então o primeiro jorei é o batismo pelo fogo. Interessantíssimo isso, né? E já quase vai para 5.000 pessoas, né, a visitação no total. Então foram 5.000 pessoas que foram batizadas pelo fogo, né?
eu acho que abrindo esse lado, esse caminho, já você sente um novo mundo, onde as pessoas chegam através do belo, né? Através do jardim, através das coisas bonitas. A pessoa já vem feliz porque está no passeio, aí encontra um local, né, que estimula o seu senso artístico, o seu senso de beleza, e aí recebe o jorei, o primeiro jorei da vida. Está sendo uma experiência muito interessante para muita gente. Muita gente fica muito emocionado, chora, né? E isso é uma sementinha que fica. Espalhar essa semente desse jeito está sendo realmente, como aqui Meixo Sama fala, um jeito da era do dia, um jeito diferente da era do dia. Aí num dos passeios eu oficiei a oração, né? A gente faz uma oração pequena, só a Matsunorito, e a gente faz um jorei de 10 minutinhos, 5 minutinhos, e aí a gente fala uma palavrinha, né? E aí muita gente pergunta se o local foi custeado pelo governo, pela prefeitura, pelas empresas, né? E aí a gente fala que não, que aqui é pouco mais das 200 famílias que, com o agradecimento, né, das graças recebidas, faz a doação, e tudo aquilo é por causa do agradecimento de todos os membros, ou seja, é fruto das bênçãos recebidas, né? Então a pessoa olha e fala: nossa, quanta bênção então, né? É interessante a gente poderia muito bem, né, que eu olho para vocês todos aqui e vejo quantas graças maravilhosas, às vezes desenganados, já praticamente, né, sem chances, né, na vida, e retomar a vida, ganhar uma segunda vida, né? Quantas pessoas aqui presentes têm essas graças, né? E várias vezes, às vezes, né? Então, poderíamos escrever um livro, todos, né, de capa bonita, tudo, e colocarmos. Mas a gente fica pensando se as pessoas, outras, vão ler, né? Para a gente seria um tesouro, né? Mas se as outras pessoas, né? Mas desse jeito, mostrando, né, impregnando o local com agradecimento, não tem erro, né? As pessoas vão sentir, as pessoas são sensíveis, estão prontos para receber, mas tem que ter algo para receber. E nesse impregnado com o carinho de vocês todos, né, as pessoas sentem, certeza, né, vão e sentem. É impressionante, mesmo com, às vezes, uma jardinagem, não com profissionalismo que podemos falar, né, nos conceitos de jardim japonês, tudo, às vezes um abrasileirado, né, mas feito com muito amor e muito carinho, né? As pessoas não enxergam essa falta de técnica, e sim enxergam o amor, enxergam a dedicação, o agradecimento. Então, eu queria que todos nós, né, inclusive eu também preciso passar de ano, esse quesito, que é entendermos profundamente o quanto nós somos agraciados, né, todo dia. Eu sinto uma proteção perene para todos vocês, né? É como se o Meixo Sama corresse para lá e para cá, dando conta de todos nós, né, a proteger a todos nós. Tanto trabalho, né, e precisa do nosso reconhecimento. É que através do reconhecimento, né,
é a grande mola para abrir essa pedra de frente ao coração. Então, basicamente, é agradecermos. Então, obrigado a todos pela presença, obrigado pelas graças infinitas, né, que todos nós recebemos diariamente. E continuarmos agradecendo sempre. E com isso, mudarmos o nosso próprio destino. Tá bom? E o destino do nosso tempo, né? Por que não? E o destino do nosso país, né? Por que não? Essa é a lição de casa que eu deixo para todos vocês e para mim também. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos.